Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que nos envolvendo, para que a gente possa aproveitar essa vibração de tanto amor que essa casa sempre nos doa, e que quando a gente sair daqui, a gente sai com certeza muito melhor que chegou. Mas melhor ainda, que a gente possa levar um pouco dessa vibração, um pouco dessa paz, um pouco dessa harmonia para o nosso dia a dia. O nosso Evangelho de hoje vai estar baseado no texto do livro do Chico Xavier, e o texto é No Campo do Afeto, no livro Palavras de Vida Eterna. É o número 110, se por acaso alguém quiser dar novamente uma lida. Eu vou ler o texto e depois a gente comenta. Tudo que o homem semear, isso também cegará. Essa é uma passagem em Gálatas que Paulo relata. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tribulações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, nesse texto, ele vai tratar daquelas pessoas que estão conosco nesse momento da jornada, onde todos que estão no nosso campo de afeto, e que por vezes nós cobramos esse afeto, por vezes nós ansiamos por esse afeto. Eu vou contar para vocês a história do seu José da Trina. Não sei se alguém conhece essa pessoa por esse nome. José da Trina nasceu em Cafelândia, aqui no interior, em 1917. Uma família grande. Ele era um dos 10 filhos daquela família. Uma família humilde, com poucos recursos, que vivia da terra. Muito simples. E o José, desde muito novo, dizia aos pais que ouvia vozes, que via vultos. E os pais, muito simples, imaginem isso em 1917, 1920. Se hoje ainda, se a gente fala que houve algumas vozes, algumas pessoas nos olham meio assustadas, os pais o levavam a alguns curandeiros, buscavam
tratamentos, porque achavam que aquele menino era meio maluco. Mas continuavam amando, continuavam ali com ele ali. E o tempo foi passando. E o nosso amigo José, crescendo, trabalhava na lavoura da família, puxava uma carroça com lenha pela vizinhança, pela cidade, vendia aquela lenha para ajudar no sustento da família. Quando ele tinha 12 anos, ele acordou um dia e disse para os pais que ele tinha tido um sonho, tinha tido uma visão muito clara, que algum dia, na caminhada dele, ele teria que abandonar tudo para conquistar o bem espiritual. Vocês acham que alguém ouviu aquilo? Não, né? Ninguém absolutamente prestou atenção naquela história. Achavam que era mais uma história do José. E os anos foram se passando. Estamos no dia 17 de dezembro de 1961. Cidade de Niterói. Está naquela cidade o grande circo norte-americano. É uma tarde ensolarada, mais de 3.000 pessoas estão naquele circo. De repente rompe um incêndio. Mais de 500 pessoas morrem naquele dia. A grande maioria, crianças. Um domingo de alegria transformar-se numa tarde de tragédia. Muitos daqui talvez já tenham lido sobre essa tragédia. Pense em uma tragédia, em qualquer momento do ano, do dia, é uma tragédia muito pesada. Nós estávamos no dia 17 de dezembro. Muito bem. 6 dias após essa tragédia, o nosso amigo José, já um homem feio, ele nasceu em 17 de 61, acorda e diz a todos que receberam uma visita do astral e que essa pessoa disse a ele que ele largasse de tudo que tinha e fosse cuidado espiritual. E assim ele fez. A única coisa que ele levou foi um caminhãozinho velho. E ele sai da casa dele, vai até onde estava aquele circo, onde estavam só as cinzas. Ali José chega e planta um jardim de flores e fica cuidando daquele jardim. E todo local de tragédia, veja, no dia 23 de dezembro ele foi para aquele lugar. Sempre as pessoas vão até ali, né? Familiares vão buscar um entendimento, ver o que está acontecendo. E o José está ali, cuidando do jardim, plantando flores. E toda vez que ele vê alguém se aproximando daquele lugar, triste, chorando, ele vai até a pessoa, oferece uma flor e uma palavra de conforto. E assim ele fica morando ali no meio das cinzas, cuidando do jardim e das flores que distribuía. Como ele nada tinha, as pessoas traziam para ele comida, água, e para todos que traziam alguma coisa, José dizia o seguinte: muito agradecido, Deus te tem dobro. E ele sempre falava muito agradecido. E ele começou a ser chamado, começou a ser conhecido como José agradecido. E ele sempre dizia para as pessoas: tratem muito bem aquelas pessoas que convivem com vocês. Não desperdicem nenhum momento da convivência com seus entes queridos. Tratem as pessoas que convivem com vocês com gentileza. Porque gentileza
E ele começou a falar isso: gentileza gera gentileza. E ele passou a ser conhecido como profeta gentileza, que alguns talvez tenham lido a história dele. E o profeta gentileza ficou morando ali no Rio das Cinzas durante 4 anos. E depois resolveu sair caminhando. Caminhava por Niterói, pegava a barca, ia até o rio. E na barca, na travessia, ele sempre chegava para as pessoas e dizia para as pessoas: olha, trate bem a pessoa que convive com você, ame os seus entes queridos. Ele sempre tinha uma palavra de carinho, uma palavra de amor, e pedia que as pessoas também vivessem assim. Só que nessa altura da vida, nosso amigo, o profeta gentileza, já tinha uma barba enorme, né? Vestia um roupão dado, né? Porque ele não tinha nada, não tinha bens. Ou será que não tinha bens? E as pessoas, quando viam o profeta gentileza, diziam a ele: você é maluco, você é louco, para, não vem falar comigo. E todas as vezes que as pessoas o chamavam de louco, o chamavam de maluco, o profeta gentileza dizia a eles o seguinte: sou maluco, sim, sou maluco para te amar, e sou louco para que você compreenda a importância do amor na vida de uma pessoa. E assim fez. E ele começou a caminhar pelas ruas do Rio de Janeiro e começou a pintar embaixo dos viadutos palavras de gentileza, de amor, de carinho. E ele escrevia: gentileza gera gentileza. Ele escrevia frases que terminavam com amor, e ele escrevia o amor terminando com 3 R's. Uma vez perguntaram a ele: mas por que o amor? Né? Ele disse o seguinte: porque o amor, com 3 R's, o primeiro R é o amor de Deus, o segundo R é o amor de Jesus, e o terceiro R é o amor que você tem aí dentro e que pode dividir com o próximo. E assim foi, e assim ele levou a vida, distribuindo gentilezas. Em 96, aos 76 anos, nosso amigo profeta gentileza desencarna na cidade de Itaporândia mesmo. E aí tem um fato, né? A prefeitura do Rio mandou pintar todas as inscrições do profeta gentileza com cinza. Até tem uma música da Marisa Monte que fala sobre isso. Então, quando vocês ouvirem essa música, pensem que ela estava falando do cinza que se pintou nas inscrições do profeta gentileza. E por que eu contei essa história do profeta gentileza? Para que a gente pense, para que a gente reflita como é que nós tratamos as pessoas que estão conosco no nosso campo de afeto, na nossa família, na nossa convivência diária. Como são as nossas palavras em relação a essas pessoas? Como nós reagimos quando eles se dirigem a nós? Na mensagem do livro do Chico, Paulo é muito claro quando diz que nós queremos afeto, né? Quem aqui dentro não quer carinho, não quer ser amado? E afeto é o elo principal entre os espíritos. E é esse afeto que nos conduz à jornada, ao crescimento espiritual. E vamos começar pensar já no dia de hoje. Como é que nós trabalhamos o dia de hoje, desde o momento em que nós saímos de nossas casas? Aquela pessoa, aquelas pessoas que convivem conosco, como é que nós nos relacionamos? Bom dia. Porque às vezes nós pensamos que porque as pessoas já vivem conosco há muito tempo, nós não precisamos daquelas palavrinhas mágicas, né? Não precisamos falar bom dia, com licença, obrigado, por favor.
desculpa, porque a pessoa já está ali dentro da casa mesmo. Vou falar isso. Mas se alguém fala com a gente, ó, pega um negócio ali, rapidamente no nosso íntimo a gente pensa, não vai pedir por favor? É disso que Paulo fala nessa passagem. É disso que o Chico pede que nós reflitamos. Porque se é no afeto que está o principal elo, o elo mais forte das nossas relações, é no afeto que nós precisamos nos preocupar. O que é que nós fazemos para não romper esses elos? Existem alguns pontos que eu gostaria de dizer para vocês, de compartilhar com vocês, que nós precisamos prestar atenção, que corroem esse elo de afeto. Nós sempre alegamos que não temos tempo para as pessoas que nós amamos. Temos tempo para tudo, menos para as pessoas que estão mais intimamente ligadas conosco. Das 24 horas de um dia, quantos minutos eu dediquei àquela pessoa que está comigo? E quando eu digo dedicar, é ouvir, é conversar, é falar, é fazer um carinho. E carinho é um outro ponto. Nós temos que deixar de ter vergonha, medo de demonstrar carinho pelo outro. Eu tenho 2 filhos, meus 2 meninos, um tem 28 e o outro tem 25. E desde sempre a gente se cumprimenta se beijando. E meu filho mais velho estudava no interior, trabalhava no interior, e ele ia viajar de ônibus, e eu o levava até a rodoviária aquele dia. E quando eu me despedia dele, a gente se beijava. As pessoas olhavam com um olhar, né? Mas isso não me importava. O que me importava era a minha manifestação de carinho, de afeto para aquele que hoje convive comigo nesta jornada. E quando a gente diz não tenho tempo, será que eu não tenho tempo para conversar com eles, conversar com nossos companheiros, nossas companheiras, nossos filhos, nossas filhas, nossos amigos? Porque se alguém por quem eu tenho afeto está triste, está infeliz, e eu não me importo, eu não tenho afeto por aquela pessoa. Qual é o valor que eu tenho dado para aquela pessoa? E nós temos que aproveitar esse momento, porque quem daqui nesse salão hoje pode levantar o braço e dizer: tenho certeza que amanhã de manhã continuo encarnado. Ninguém levantou o braço, ainda bem, né? Eu ia querer conhecer essa pessoa. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós não podemos perder nenhum momento de demonstrar afeto, carinho, amor pelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo de afeto. Falta de tempo é um fator. Falta de comunicação, eu já disse, a gente tem que poder ouvir, tem que falar. As pessoas sentem falta de nos ouvir, mas sentem falta de poder falar. Hoje, nessa vida corrida que a gente leva, nós não nos sentamos mais para almoçar, né? Quando podemos no final de semana, mas no dia a dia com a família, isso não acontece.
E aí a família se reúne ou se encontra à noite em casa. Mas todas as famílias hoje, não importa a quantidade de pessoas, tem um outro ser que faz parte dela, que é a televisão. E todos se sentam na sala, ou se sentam para comer e ligam a televisão. E as pessoas conversam com a televisão e não conversam com quem está do lado. Essa falta de comunicação vai corroendo o afeto, vai corroendo esse elo. E assim como a gente sente falta, todos que estão conosco também sentem falta desse afeto. E se tiver uma tempestade e acabar a energia e apagar a luz, a televisão desligou. As pessoas, ao invés de conversarem, a primeira coisa que fazem é correr para o telefone e ligar para a concessionária para quantos minutos volta a luz. Se tiver na última semana da novela, então é uma tragédia. Mas para a gente colocar que nós não podemos, e aqui não estou falando para ninguém mais de televisão, mas não podemos substituir a conversa com as pessoas, porque a gente sente falta disso. Um outro e importante fator que pode abalar esse elo de afeto é a falta de gratidão com as pessoas que estão conosco. Nós às vezes achamos que as pessoas fazem as coisas porque têm obrigação de fazer, já que está ali mesmo que faz, e a gente não agradece. Se chega em casa, fizer um prato especial, a gente come, tá bom? Tá bom. Né? E aí? Mas se você chega em casa com um buquê de flores, a pessoa pode pensar: o que será que esse cara aprontou? Porque nós perdemos o costume, o bom hábito de demonstrar o afeto, demonstrar o carinho. Isso vai nos afastando. Vejam só, o nosso amigo o profeta Gentileza se despiu de tudo para compartilhar amor com pessoas que ele nem não conhecia, mas que passaram a fazer parte do campo de afeto dele, do campo de afeto em que ele podia influenciar positivamente aquela pessoa. Ele podia saciar um pouco da necessidade que as pessoas têm de demonstração de carinho. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos sim que nos preocupar com as pessoas que estão no nosso campo de afeto. Porque pode ser que chegue amanhã e ela já não esteja mais encarnada no nosso campo de afeto. Pode ser que pela nossa vida já tenha passado alguém que ao desencarnar nós ficamos com aquela sensação: eu queria ter falado mais alguma coisa dessa pessoa, eu queria ter dado mais um abraço, eu queria ter sentado mais um dia naquela mesa para comer com essa pessoa, eu queria ter feito um carinho, eu queria ter recebido o carinho dessa pessoa. E na hora que a gente cumpre a nossa jornada, ou ele cumpriu a jornada dele, não está mais no nosso campo de afeto encarnado. Então não vamos perder nenhuma oportunidade de estarmos muito próximos das pessoas que fazem parte do nosso campo de afeto, onde a gente pode demonstrar carinho, compreensão,
gentileza, amor. E eu quero, para que a gente comece com o profeta gentileza, a conversa de hoje, e termine, e eu quero terminar com um outro espírito que passou por esta terra e nos deixou lições maravilhosas de amor ao próximo, de compartilhamento de carinho por tudo. E eu gostaria então, nesse momento, de pedir que cada um de nós traga aqui para o seu coração, traga para a sua mente aquele ente querido, ou aqueles entes queridos que talvez não estejam tão próximos da gente hoje. E pense o quanto a gente pode ainda aumentar, melhorar, não deixar que pequenas coisas fragilizem esse elo de afeto, esse elo de amor. Eu queria que nesse momento a gente pensasse nesses entes queridos, trouxesse aqui no coração e acompanhasse esta oração. Uma oração que simboliza e que fecha todo esse texto de Paulo. Ela diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Peçamos ao Pai, peçamos a Jesus, que possamos colocar a nossa vida, que possamos ser esse instrumento de paz junto às pessoas às quais estamos caminhando nesse momento na jornada da vida. Que o Pai nos abençoe, que Jesus ilumine a nossa caminhada, que possamos aos poucos ir conquistando, reforçando os laços de afetos que temos por todos aqueles, que possamos amar tanto quanto queremos ser amados. Que assim seja, graças a Deus. Oh.